A gente não precisa comer bem casado só em casamento, né? Já pensou fazer esse doce em casa? Antes de mais nada, vamos para o nosso recheio? E fazer ele é muito fácil, só vai ir um ingrediente, o leite moça, que a gente vai transformar em um delicioso doce de leite. A gente tira o rótulo e o excesso de cola da lata. Aí sim, coloca a lata fechada dentro da panela de pressão e em pé. Agora é só colocar água até cobrir a lata. Como a gente precisa que a lata esteja fria para poder abrir, o ideal é fazer esse processo bem antes de começar a preparar o bem casado, tá? Assim, o doce de leite vai estar no ponto certo quando você precisar usar para o recheio. Pronto, é só tampar e deixar ferver. Quando a panela pegar pressão, conta 30 minutinhos. Depois, espera sair toda a pressão da panela e só então pode abrir. Tira a lata com cuidado, tá? Para não se queimar. Agora é só deixar a lata esfriar completamente antes de abrir. Isso é super importante. Como o doce de leite foi cozido sob pressão, ele pode espirrar se a lata for aberta ainda quente ou mesmo morna. Então, para a gente começar a massa do bem casado, a gente vai precisar de ovos. Uma dica que eu posso te dar aqui é usar ovos em temperatura ambiente, porque aí eles incorporam mais ar e deixam sua massa bem mais fofinha. Agora, mistura o açúcar aos poucos. A gente bate por 5 minutos, ou até chegar numa massa de consistência leve e fofa. Agora que a massa já está firme, está no ponto. Agora a gente vai incorporar a fécula de batata, aos poucos também. Eu estou usando um batedor de arame aqui, que é para não perder essas bolinhas de ar da massa, tá vendo? E ele ajuda bastante. É importante a gente misturar com muito cuidado, porque essa massa é muito delicada. Tá quase lá, mas ainda tem um pouquinho de fécula aqui. Agora tá no ponto. Já vou pré-aquecer o forno a 200 graus. Agora a gente coloca a massa num saco de confeitar. E para facilitar, eu vou apoiar o saco nesse copo aqui. A minha assadeira já está untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Mas se quiser, pode usar a fécula de batata também. Sabe o que é super legal para garantir que os bem casados saiam do mesmo tamanho? Marcar levemente na forma já untada os círculos do tamanho que você quiser. Aqui eu estou usando um copinho, mas aí você pode usar uma xicrinha ou um cortador de biscoito do tamanho que você quiser. Vai apertando devagar, tá vendo? Sobre a forma e marcando os círculos. Viu? Fica muito mais fácil de montar os doces se todos os discos estiverem do mesmo tamanho. Aqui a gente torce a ponta, que é para não vazar massa do lado de cá. Aí a gente vai fazer assim, colocar um pouquinho da massa completando o círculo. Não precisa encher demais, porque depois que vai ao forno ele dá uma espalhadinha. Vai deixando um espaço entre as bolinhas, assim elas crescem e não grudam. Agora a gente leva para o forno médio-alto, que já está pré-aquecido. E vai deixar lá por uns 8 minutinhos, ou até a massa ficar firme. Ó, já deu 8 minutinhos. Vamos tirar do forno? Só toma cuidado para não assar demais e ficar muito crocante, tá? Ela não deve ficar como um biscoito, ela deve ser fofinha, como um bolinho ainda. Aí você tira a massa da assadeira ainda quente e deixa esfriar. Agora a gente vai assar a próxima fornada. Enquanto a massa esfria, vamos para o nosso recheio? Agora que já esfriou, já posso abrir a lata. E olha só, que delícia! Doce de leite cremoso, caseiro e muito fácil de fazer. Vou colocar todo o conteúdo dessa lata numa tigela e misturar para ficar bem homogêneo. Se quiser, você pode variar o recheio e usar o moça beijinho, moça brigadeiro ou o moça cremoso. Também fica ótimo e já vem pronto. Agora sim, já dá pra gente rechear os nossos bem casados. É só fazer assim. Coloca mais ou menos 1 colher de chá de doce de leite sobre um disco de massa. Tá vendo? Só usar uma espátula para ajudar. Viu? Aí a gente cobre com outro disco, fazendo um sanduíche. Gente, olha esse recheio, mas não dá para colocar muito, senão ele vaza. Para finalizar, o bem casado precisa ser passado numa caldinha de açúcar.
dá aquele crocante delicioso. Vamos lá preparar. Então, para finalizar, o bem casado vai ser banhado numa calda de açúcar de confeiteiro para dar aquela casquinha que a gente vai ver daqui a pouco, com água morna. E aí a gente vai mexer até virar uma calda grossa. Precisa ser o açúcar de confeiteiro, tá? Senão ele não vai ficar com aquele efeito que a gente precisa. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó. E agora vamos banhar o bem casado. Apoiar ele num garfo e com a colher jogar a calda até que ele fique todo coberto. Agora a gente deixa para escorrer. Aqui eu tô usando uma grelha, mas se não tiver, pode usar uma assadeira forrada com papel manteiga que dá o mesmo resultado. Essa calda vai dar uma clareada depois. Não fica tão branca assim. Vai ficar igualzinho ao bem casado que você conhece. Ficou perfeito, bem recheado e com aquela casquinha. Uma ideia legal é embalar cada bem casado. Depois que os bem casados secarem, é só embrulhar primeiro no celofane e depois no crepom. E por fim, só fazer um laço de fita, que vai ficar charmoso demais. Tá aí seu bem casado. E nem precisa ter casamento para comemorar com essa delícia, mas se tiver, melhor ainda.